Eu já inicio esse vídeo agradecendo a participação de todos na primeira live do canal que aconteceu nessa última terça-feira. A live fez o maior sucesso graças à participação de todos vocês, principalmente dos meus queridos inscritos. Muito obrigada. Faremos isso outras vezes e muito em breve. E como eu conversei com vocês nessa live que foi bem descontraída, foi um bate-papo bem formal com vocês, para tranquilizá-los sobre a discussão da revisão da vida toda, que estamos aguardando o último voto, eu trouxe um pouquinho mais de calma para vocês quando eu comentei sobre a possibilidade de que alguns desses ministros do STF não tirassem férias agora em julho. Pois bem, então se vocês estão acompanhando as notícias dos últimos dias nos jornais e na mídia, vocês puderam observar que o que eu falei tinha certa razão, porque no final de 2020, alguns dos ministros não tiraram suas férias, como eu comentei nessa live. Então, quem não assistiu essa live na última terça-feira, perdeu a sua dose de maracujá na veia aqui do canal Denise Reis, porque as últimas notícias do STF é que alguns dos ministros confirmaram que não vão tirar férias agora no mês de julho. Estamos aguardando apenas a confirmação do ministro Alexandre de Moraes, porque até esse momento ele não confirmou que vai tirar férias, mas outros ministros já confirmaram que não vão tirar suas férias agora no mês de julho. E conforme também a gente conversou na live, eu informei para vocês, durante esse mês de julho, e esse é o nosso primeiro vídeo do mês de julho, eu vou preparar algumas surpresas para vocês aqui no canal e por isso é importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dessas novidades. Porque no mês de julho é o mês do meu aniversário, dia 19 de julho, porque o ano eu não falo nem sobre tortura e eu quero trazer coisas bem legais para vocês aqui no canal, começando por agora. Eu separei trechos com dicas bem importantes sobre a questão da revisão da vida toda ao longo desse tempo do canal. Eu pincei alguns comentários meus dos principais vídeos. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que esse vídeo ficou bem legal, que você vai gostar. Então não esqueça, quando você acabar de assistir, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou. Sua opinião é muito importante para mim. E no final, eu volto para falar com vocês. Vamos lá! A desaposentação ou a desaposentadoria, conforme também é comumente conhecida, é quando o aposentado deseja somar as suas contribuições antes da sua aposentadoria, como também as posteriores à sua aposentadoria, de forma a aumentar o rendimento mensal recebido hoje. E como é que ficou essa discussão no STJ e no STF da desaposentação? E os ministros que votaram a favor dos segurados da Previdência Social foram a Rosa Weber, o Lewandowski, o Luiz Barroso e o Marco Aurélio. Os quatro votaram a favor e entenderam que seria um benefício aos segurados poder incluir nas suas aposentadorias, no seu rendimento mensal, as suas novas contribuições, porque ele continuou trabalhando. E não só continuou trabalhando, como continuou contribuindo para a Previdência. A primeira situação relevante é a petição inicial. Nesse documento da petição inicial, o autor, a pessoa que ajuizou a ação, ele vai expor tudo o que aconteceu que gerou aquela demanda judicial. Agora chegamos na parte decisiva, que vem a ser a sentença. E na sentença é o ato em que o juiz toma a sua decisão final. Ele vai ter a sua convicção para dar a sua sentença, a sua decisão final. E depois da sentença, tudo acabou? Não. E hoje eu vou comentar aqui com vocês as outras modalidades de revisões de aposentadorias, porque muito tem se comentado sobre a revisão da vida toda, que é uma revisão de benefício muito importante que tanto aguardamos notícias no STF, que eu também vou comentar aqui hoje. Mas você também precisa saber que existem outras modalidades de revisão que pode ser o seu caso. E eu vou começar pela revisão pelo teto. Essa revisão pelo teto é o seguinte, que entre 1998 e 2003, através de algumas emendas constitucionais, o governo reajustou o teto do INSS para 1.200 e 2.400, respectivamente. Só que as aposentadorias concedidas antes dessa época, elas tiveram o cálculo da média salarial limitadas ao teto, elas não foram reajustadas.
A PGR ela tem o papel de opinar e dar o seu parecer, favorável ou não, aos relatores de temas sensíveis como esse, lá no STF. E, como eu ia dizendo, o parecer da própria PGR foi favorável e opinou para que o relator Marco Aurélio de Mello desse o seu julgamento favorável aos segurados do INSS. Atualizando vocês hoje aqui em relação a essa documentação, eu venho fazer um alerta aqui. Antes de vocês entrarem com as suas demandas judiciais, vocês verifiquem certinho se vocês têm provas documentais dos períodos de contribuição que não aparecem no CNIS. Isso é muito importante, eu vou explicar por quê. O INSS, em novembro do ano passado, definiu, através de portaria, que nos casos em que a Justiça determinar realmente a revisão, a contribuição do segurado será considerada como sendo sobre um salário mínimo, caso existam inconsistências no CNIS. Olha a dica importante. Se lá no seu extrato do CNIS não aparecem essas contribuições, você procura incluir prova documental. Pode ser a sua carteira de trabalho, pode ser o holerite, contra-cheque, ou uma ação trabalhista que você tenha ganho naquele período, que você tenha algum documento que possa comprovar que realmente você contribuía naquele período, porque senão o INSS ele vai colocar como se você tivesse contribuído apenas sobre um salário mínimo, que vai cair vertiginosamente o seu cômputo, que não é isso que a gente quer, exatamente a gente quer o contrário, a gente quer incluir as maiores contribuições. Mas se tiver uma lacuna, se tiver um espaço que você não conseguir comprovar, nem através do CNIS e nem através de outra forma documental, vai ser incluído apenas contribuições sobre um salário. Então, a sua ação revisional não vai ter efeito nenhum. Entenderam a malandragem do INSS? Mas enquanto ele não der o seu voto e esse julgamento não ficar completo, decidido derradeiramente, você pode entrar com a sua ação. Se você já tem a sua documentação toda completa, já fez os seus cálculos, se certificou que está tudo correto, que vai valer a pena para você, entre logo com a sua demanda judicial. Mas escolha o Juizado Especial Federal, pela maior celeridade, pela maior simplicidade dos atos processuais e até o valor de 60 salários mínimos, se for o caso da sua ação, você não corre o risco nenhum de pagar custas ou de honorários dos advogados do INSS. Fica mais ou menos assim. Quem recebe um salário mínimo, por exemplo, passa a contribuir com 7,5%, que é a alíquota mínima. Até R$2.000, uma alíquota passa para 9%. Quer dizer, existe uma progressão, existe uma tabela progressiva quanto a isso, até chegar ao salário cuja contribuição vai passar a ser a 14% e não mais de 11%, que era o máximo. Só para a gente rememorar, a revisão da vida toda é indicada para aqueles segurados da Previdência Social que tiveram as suas maiores contribuições antes de julho de 1994, que teve sua aposentadoria concedida após novembro de 1999. Se suas maiores contribuições foram antes de 94 e foi diminuindo essas contribuições, seus salários foram diminuindo ao longo desse tempo, é bem provável que você tenha direitos a requerer essa revisão da vida toda na Justiça. Então, uma dica que eu dou aqui para você achar essa data direitinho, de quando começa o seu prazo para você entrar com uma ação de revisão, quando começa a contar o prazo de 10 anos, você vai saber da seguinte forma. Você vai lá no meu INSS, procure lá no histórico dos documentos, no HISCRE, você procura lá essa sigla, no histórico dos seus documentos que constam lá no meu INSS. Lá vai ter a data certinha de quando é que você recebeu o seu primeiro pagamento. E é essa data que é a data inicial para que você possa exercer o seu direito de entrar com uma ação na Justiça sobre a revisão da vida toda. Antes dessa alteração na lei, as aposentadorias eram calculadas como um todo. Todo o período contributivo fazia parte do cálculo, do cômputo daquele segurado na hora dele se aposentar. E essa forma de cálculo era muito mais vantajosa para o segurado da Previdência, porque muitos deles tinham as suas maiores contribuições, seus maiores salários laborativos antes de 1994, justamente períodos que foram esquecidos com a conversão da moeda. Depois dessa mudança na lei,
o INSS passou a considerar só as contribuições de 1994 em diante, data em que passou a vigorar o Plano Real. Foi aí que começou a história, a origem da revisão da vida toda, porque um segurado de Santa Catarina entrou com uma ação na Justiça Federal requerendo essa revisão para que fosse incluída as suas maiores contribuições, principalmente para que não aplicasse a regra de transição se isso trouxesse desvantagem para o segurado. Nessa ação, o trabalhador pediu para que fosse aplicado a regra permanente, por ser mais benéfica. E nesse aspecto, nós já temos entendimentos favoráveis que estão valendo, dando a possibilidade do segurado escolher o melhor benefício para ele. Como eu sempre digo aqui no meu canal, a legislação previdenciária ela muda com uma frequência constante. Sim, toda vez que há uma modificação na lei, mudam-se também as regras definitivas e as regras de transições. As regras de transição elas visam geralmente a beneficiar o segurado, aquelas pessoas que já estavam no sistema previdenciário. Portanto, essas regras de transição visam amenizar o impacto para esse grupo de pessoas. Mas isso não foi o que aconteceu lá atrás, na reforma da Previdência de 1999, porque naquela época foi criada uma regra de transição muito prejudicial àqueles aposentados. Após a reforma da Previdência de 1999, a regra nova, a definitiva, ela ficou muito mais vantajosa para os segurados, que ela contemplava todas as contribuições desse segurado, inclusive com a possibilidade até de descartar 20% das menores contribuições. Mas os segurados que tinham as suas maiores contribuições antes de 1994, com a mudança, essas contribuições simplesmente foram desprezadas pelo INSS no cálculo. Causou grave injustiça aos trabalhadores, porque os que mais contribuíram para a Previdência foram os que mais tiveram perdas na sua aposentadoria. Todos vocês sabem que a gratificação natalina, que é o 13º salário, que geralmente é pago no mês de dezembro, ela foi antecipada por conta não só da crise econômica, como também da situação sanitária da Covid-19. A criação desse projeto para liberar o 14º salário dos aposentados e pensionistas da Previdência não só visa um aporte emergencial por conta dessas situações da pandemia, como também injetar recursos para movimentar a economia, movimentar o comércio já no início de 2021. Nós sabemos que muitos aposentados utilizam esses recursos para poder pagar dívidas, pagar os remédios, enfim. E isso foi antecipado na época da pandemia. Então, essas pessoas ficaram desassistidas, utilizaram já a gratificação natalina, foi antecipada nos períodos iniciais da pandemia, ficaram desassistidos. A gente sabe que na grande maioria dos aposentados, eles praticamente ajudam a sustentar toda a família. Então vamos acompanhar na próxima tela o quadro que eu elaborei para vocês, que mostra a composição atual do STF. Vocês sabem que o presidente atual do STF é o Luiz Fux, e o relator dessa importante questão previdenciária é o ministro Marco Aurélio, que faz parte dessa primeira turma. Percebam que eu já incluí aqui embaixo o nome do último ministro, Nunes Marques, que foi indicado agora recentemente pelo presidente Bolsonaro para assumir o lugar do ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020. Conforme vocês podem observar na tela, que eu vou colocar aí de novo, nós temos aqui outros 4 ministros que, na sua maioria das vezes, se posicionaram favoráveis nessas questões que envolvem cálculos previdenciários, as regras de transições, aposentadorias e, principalmente, já decidiram que muitos desses casos seriam de competência do STJ e não do STF, por ser matéria infraconstitucional. Então, até que ocorra a aposentadoria do relator dessa matéria da revisão da vida toda, muita coisa pode acontecer. Devemos aguardar o trabalho e as decisões desses ministros, e eu ajudarei vocês certamente nessa tarefa, procurando explicar de uma maneira bem simples como essa, para você controlar a sua ansiedade e perceber que não está sozinho aguardando essas respostas. E então, o que vocês acharam? Não ficou legal? Deixe seus comentários aqui embaixo, seus likes. São apenas partes de vídeos que eu trouxe hoje aqui, mas o canal contém outros tão importantes quanto esse, de vários assuntos. Então, para você que é novo aqui no canal,
acesse @Denise Reis, que é o canal onde você vai receber informações jurídicas de qualidade, com informações técnicas que você merece. Até a próxima, pessoal!